A reforma da Previdência, que foi um dos temas debatidos hoje no Fórum Empresarial em Campos do Jordão, a gente mostrou no início do jornal, também foi tema durante toda a semana aqui no Band Cidade. E hoje, na última entrevista da série, nós recebemos o economista, pesquisador e professor da Universidade de Taubaté, Edson Trajano. Boa noite, professor. Mais uma vez, obrigada pela participação. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de discutir esse tema, que é extremamente relevante para o país nesse momento. Professor, no início do jornal a gente acompanhou ali o discurso do ministro Paulo Guedes lá em Campos do Jordão, voltando a defender aí, por exemplo, a migração do sistema de repartição da Previdência, que é o que está em vigor hoje, para um sistema aí de capitalização em que os brasileiros fariam uma poupança da própria Previdência. Porém, hoje mesmo o presidente acabou mudando também um pouco o discurso, dizendo que esse sistema talvez não seja necessário ser discutido nesse momento. Esse recuo é um bom sinal, porque assim, o sistema de capitalização, ele ainda causa muitas dúvidas, né? O que é interessante destacar, né, Rosimara, é que a reforma da Previdência é extremamente essencial para o país, é importante que faça. Ocorre um processo de transição demográfica, até o ministro citou isso, ou seja, um envelhecimento da população. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Agora, o que nós estamos discutindo é qual reforma. Então, esse sistema de capitalização, ao meu ver, não é o mais adequado. Então, vamos pensar assim, hoje tem um grupo de trabalhadores que contribui para a Previdência. Ele está pagando a aposentadoria daqueles trabalhadores hoje que foram os trabalhadores e estão aposentados. Então, todos nós aqui estamos ajudando, né? Todos nós estamos contribuindo para pagar as aposentadorias hoje pagas pelo governo. E a proposta do ministro Paulo Guedes é que os novos trabalhadores que forem entrar no mercado de trabalho criará esse fundo previdenciário de capitalização. A pergunta é, quem vai pagar a nossa aposentadoria? Se nós estamos pagando a dos outros e os que vão entrar vão pagar as deles, e o objetivo principal da reforma da Previdência não é equilibrar as contas públicas para que a economia brasileira volte a crescer, esse é o discurso do ministro. Então, ele é muito contraditório nisso. Vai ter um problema que vai ter um grupo, que são esses trabalhadores atuais, que não tem um outro fundo que não o dinheiro do próprio governo federal. Tem uma lacuna aí. Tem uma lacuna que precisa ser resolvida. Professor, essa proposta defendida pelo governo, né, é dita também defendida como a salvação da lavoura para equilibrar as nossas finanças e também a saúde pública das contas do governo federal. O senhor acha que essa proposta que está aí passa no Congresso, é uma proposta coerente, o governo do presidente Jair Bolsonaro vai ter argumentos para conseguir convencer o Congresso nessa primeira etapa para aprovação? O senhor acha que esse projeto está no caminho certo? É o que de fato vai devolver a saúde para as contas públicas? De forma alguma. O que nós temos que pensar é necessário de novo a reforma, mas não essa que foi colocada. Por exemplo, na Previdência nós temos que trabalhar com receita e despesa. Se o objetivo é equilibrar as contas públicas, um dos grandes problemas que já começou na gestão Temer e a proposta do governo Bolsonaro também é a flexibilização das formas de contratação de trabalhadores. Isso não está na reforma da Previdência, mas está dentro do pacote geral de propostas do governo. Ou seja, a arrecadação da Previdência hoje é sobre a folha de pagamento dos trabalhadores formais. E a maior parte das contratações que tem crescido no Brasil são de trabalhadores não formais com carteira assinada. Tem um crescimento, por exemplo, de trabalhadores mais qualificados para a PJ. Contrata-se pessoa jurídica nesse processo. A partir da reforma trabalhista, falou ali também, né, dessa questão da informalidade. Né? Isso, exatamente. Então, nós contratamos os profissionais mais capacitados como pessoa jurídica e tem um outro grupo que é política social no Brasil, não é política previdenciária. Então, nós precisamos separar todos esses grupos e, principalmente, trabalhar para uma maior formalização do emprego. E a reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer não contribui com a formalização do emprego no Brasil. Então, precisamos procurar outras fontes de financiamento da Previdência no país, que poderia ser dentro de um sistema que, por exemplo, tributação de lucros para contribuir com esse processo de formação desse fundo. E uma questão, uma comparação bem forte aí que o ministro fez essa semana para justificar, por exemplo, o déficit, foi comparar, por exemplo, os gastos com Previdência e Educação, né, que a Previdência acaba sendo 10 vezes mais que a educação atualmente.
Essa comparação, ela faz sentido? Esse foi um desserviço para a sociedade trabalhar com esses números. Então, hoje nós gastamos 10 vezes mais com Previdência do que gastamos com saúde, a fala do ministro. Só que nós temos que entender que na Previdência nós temos a arrecadação. A arrecadação representa hoje 80% dos gastos com Previdência. Enquanto na educação, todas as despesas da educação é resultado do quê? Da cobrança de impostos da sociedade. Então, são coisas distintas. O Fundo Previdenciário, é claro que nós temos que trabalhar para resolver o problema do déficit previdenciário, mas não necessariamente fazer esse tipo de conta. Essa conta não cabe, nós profissionais técnicos da área de economia entendemos claramente essa conta e o ministro, que é um economista, doutor em economia, eu tenho certeza que ele entende a conta. Tá certo, professor Edson Trajano, a gente espera aí também outras reformas importantes que o país está precisando. Agradeço mais uma vez a sua participação. E eu que agradeço, e é fundamental essa discussão, porque é o futuro do país que está em jogo e principalmente de grande parte da população brasileira. Obrigado. Com certeza. Obrigado, professor. A população sempre bem informada, afinal, nosso futuro, né, como o professor disse. E a aproximação de uma frente fria neste fim de semana pode provocar ventos fortes no litoral norte, o que deve deixar o mar agitado. Neste cenário, o serviço de travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela pode ficar comprometido. Os detalhes da previsão a gente acompanha no mapa. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, mínima de 12, máxima de 25 graus neste sábado. De chover no Vale do Paraíba, faz 32 graus de máxima em São José dos Campos e 31 em Cunha. No litoral norte, Ilhabela e Ubatuba marcam máxima de 34 graus. Hoje fez 32 graus de máxima em Taubaté. Amanhã a temperatura cai e a cidade registra 29 graus. Em Cachoeira Paulista, os termômetros ficam entre 20 e 31 graus amanhã. Em Caraguatatuba, máxima prevista de 33 graus. Um universo de curiosidades pronto para ser descoberto. Em São José dos Campos, uma feira reúne os avanços da tecnologia desenvolvidos mundo afora. 6.000 pessoas devem passar pelo evento, que na programação proporciona experiências bem diferentes. Ciência, tecnologia, realidade virtual. E que tal sentir a sensação de estar flutuando no espaço? É muito doido, você acha que você vai cair, mas é muito legal, você não quer soltar. É muito surreal, eu tô tremendo até agora. Esse equipamento que a Daniela experimentou é o mesmo usado pelas agências espaciais e academias para treinamento de pilotos. E é uma das atrações dessa feira de ciência que acontece até amanhã no Parque da Cidade, em São José dos Campos. O evento, que chega à sua 3ª edição, promete reunir um público de 6.000 pessoas. A gente tem muitos parceiros entre institutos de pesquisas, universidades, empresas nacionais e internacionais. A gente tem o MIT, Universidade Internacional, tem a NASA e uma série de agências, e a gente disponibiliza, junta essas parcerias para que as nossas crianças da região tenham acesso a toda essa ciência e tecnologia. É um evento gatilho, é para motivar vocações. A feira é também uma oportunidade para fomentar o empreendedorismo e destacar o trabalho das startups entre jovens universitários para estimular iniciativas inovadoras na área da ciência. O Gilberto não resistiu e ficou impressionado com o que encontrou aqui. Muito interessante, porque você vivencia aquilo, né? Que você está na sua imaginação. E ali ela deixa de passar da imaginação, entre aspas, real, né? Porque você está interagindo com ela, tendo noção de dimensão. Mas já que o assunto é tecnologia, quem não pôde estar presente também vai conseguir dar aquela espiadinha. A Clara é de Minas Gerais e vai transmitir imagens em tempo real para os amiguinhos dela que estão a 400 quilômetros daqui. E para isso, ela vai contar com a ajuda desse robô que já tem até nome. Ele se chama Chico, é da nossa empresa. É um robô que a gente vai usar, ensina à distância, conversar. É a mesma coisa de um telefone, só que a pessoa que telefonou e tá a carinha dela no Chico vai controlar o Chico em reuniões. As crianças desse novo milênio, elas vêm com algo pronto que a gente não imagina. Então o vocabulário incorpora, talvez tem hora que a gente tem que acompanhar o vocabulário dela, e ela, não ela o nosso, né? A gente acaba aprendendo mais que ensinando. Quanta ideia bacana. Você imagina o futuro da Clara, né? Super inteligente.
Depois do intervalo, o Burro da Central se prepara para o segundo duelo contra o Água Santa na disputa das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. E ainda o encontro da sofrência com as musas do sertanejo. Marília Mendonça, Maiara e Maraísa cantam esta noite em São José dos Campos. Hora certa, 7h12 agora.